tá? Lucas, Evangelho, capítulo 8. Fala comigo, Senhor, estou ouvindo. Eu vim aqui buscar o seu poder. Sou simples servo, sempre pronto a obedecer. Versículo 43, está escrito assim. Lucas 8, 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Quem já ouviu a história dessa mulher do fluxo de sangue? Levanta a mão bem alto. Acho que a grande maioria, todos os irmãos, né? 12 anos de enfermidade. A enfermidade dela iniciou no primeiro ciclo menstrual dela e não parou mais. E ela foi se desgastando. Anemia, hemorragia. E ela, diz a Bíblia, gastou tudo que tinha, gastara tudo que podia com os médicos, mas sem sucesso. Ela ouviu falar que havia um homem chamado Jesus, e que esse homem era o Messias, e que todos que ele orava eram curados. Então ela pensou: eu preciso tocar nele, porque se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela sai do lugar onde ela estava hospedada, porque era fora da cidade o lugar que as mulheres com essa enfermidade, ou mesmo as mulheres que estavam nas suas regras do mês, elas precisavam sair de casa também, era uma lei. Chegavam os dias das regras da mulher, ela saía de casa, e ela, quando terminava, ela voltava. Só que essa menina saiu e nunca mais voltou. Já havia 12 anos. Então ela precisava entrar na cidade para encontrar Jesus. No entanto, era proibido para quem estava naquela situação. A punição, se ela fosse pega, pena de morte, apedrejada até a morte. Era uma lei cruel até, né? Mas era a lei da época. Diz a Bíblia que ela se esquece disso tudo, e ela toma uma decisão: eu vou encontrar Jesus. Ela corre risco de vida, ela deixa tudo, e ela fala: eu vou até Jesus. E quando ela corre até Jesus, está escrito na Bíblia que Jesus já estava indo para a casa de um homem chamado Jairo, porque o objetivo de Jesus ali naquela caminhada era orar pela filha de Jairo que estava doente. E quando essa mulher chega perto de onde Jesus estava, e havia ali uma multidão, essa mulher, ela descobre que ela não é o objetivo principal de Jesus.
ela descobre que Jesus não estava ali disponível para ela. Em outras palavras, já havia alguém na frente. E eu vou dizer aqui para você, na vida é assim também. Quase sempre há alguém na frente, né? E o que eu faço? Qual é o meu comportamento quando há alguém na frente? Quando já há alguém na fila? Porque a igreja que mais cresce no mundo é a igreja dos desviados. Pessoas que não compreenderam o tempo de Deus, que não compreenderam as prioridades ou os objetivos de Deus, e não conseguiram esperar, ou não conseguiram confiar na bondade e misericórdia de Deus. Ela não era ali o objetivo principal de Jesus. Jesus está indo ao encontro de Jairo, mas ela era o objetivo de Deus ali. Jesus está como homem na terra, caminhando para orar por uma menina que está doente. Ela está enferma há 12 anos e precisa muito da cura. E ela vai se infiltrando ali no meio da multidão, e ela se joga aos pés de Jesus e toca na orla das vestes de Jesus. E então Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Tem uma tradução que está escrito virtude, mas a palavra grega escrita no original é dinamos, é poder. E por isso na maioria das traduções novas está escrito poder, porque virtude, poder é uma das virtudes de Jesus. Mas aqui ele é mais específico, ele fala: de mim saiu poder. E quando você toca em Jesus, ainda que você não seja o objetivo principal, mas quando você toca nele, de fato e de verdade, você consegue alcançá-lo, sai poder dele na sua vida. Ouça, nós precisamos aprender a lidar com as adversidades, precisamos aprender a lidar com a rejeição, precisamos entender que nessa terra existe um princípio para tudo, e Deus sabe de todas as coisas, mas nem sempre as coisas acontecem na hora que nós queremos e do jeito que nós queremos. A Bíblia diz que o profeta Elias, depois de matar os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, desceu do Monte Carmelo, fez uma oração a Deus. Deus enviou chuva, trouxe cura para a nação, mas ainda assim a rainha Jezabel o ameaçou de morte. E aquela ameaça de morte para Elias foi o fim. Ele estava no auge do seu ministério. Deus havia respondido com fogo a sua oração. Deus havia enviado a chuva, mas a ameaça de Jezabel, a perseguição de Jezabel, entristeceu o coração de Elias de tal forma que ele corre para o deserto e se esconde embaixo de um zimbro, que era uma árvore típica do deserto. E ali Elias começa a pedir para Deus a morte. Olha só, a mulher que sequer conhecia Jesus chegou lá e viu que não era o dia dela. Jesus tinha outra prioridade, mas ela falou assim: isso não vai me abater não. Eu vou me embrenhar aí no meio dessa multidão, e eu vou dar um jeito de tocar no manto dele, e eu vou ser curada. E Elias, que está no auge do seu ministério, para você ter uma ideia, o tempo em que Elias ficou no Querite, um corvo vinha trazer pão e água, vinha trazer pão e carne para ele todos os dias. Mas agora Elias está abatido, porque foi caluniado, foi perseguido, foi ameaçado.
porque as coisas não aconteceram como ele esperava. Veja como as pessoas reagem de forma diferente às adversidades. E agora debaixo do zimbro ele fala: eu quero morrer. E olha o que Deus diz. Aliás, olha o que a Bíblia diz. Deus envia um anjo, e um anjo apresenta-se a Elias com pão e com água, e diz assim para Elias: coma e beba, porque ainda será longa a sua caminhada, Elias. Você não vai morrer aqui não. Deus estava dizendo assim: Elias, de volta para a vida, Elias, de volta para a batalha. Saia desse chão onde você se encontra, porque o que Deus tem para você não acabou. E eu quero que você creia nisso hoje. Ainda que diante da vida você se sinta o segundo, o terceiro, o quarto, ainda que você pense: poxa, eu não sou a prioridade, ninguém me vê. Eu quero que você saiba que Deus te vê. Deus sabe o que você precisa. E se você se deitou aí debaixo de um zimbro, se você tem andado cabisbaixo, se você tem andado triste, abatido, alguns até pedindo a morte, eu quero que você saiba que Deus está olhando para você nessa noite, dizendo assim: meu filho, de volta para a vida, de volta para a batalha, de volta para a vida, de volta para a batalha, de volta para a vida, de volta para a batalha, porque o que Deus tem para você não acabou. Jesus continua a sua caminhada, ele chega na casa de Jairo, a menina está morta. Isso é interessante porque quando Jesus chegou na casa do Jairo, diz a palavra de Deus, já estava na sala as carpideiras. O que é as carpideiras, pastor? São pessoas que eram contratadas para chorar em velório, porque Jairo era um centurião, era um homem rico, também tinha costumes romanos, embora fosse um dos mestres da sinagoga, todos que eram da sinagoga naquela época, só eram da sinagoga porque o Império Romano havia permitido. Caifás não tinha o direito ao sumo sacerdócio, ele nem tinha linhagem para isso, mas ele era adepto a Roma, então por isso ele era favorecido. Então Jairo era um homem com recursos, com dinheiro, e um bom velório na época tinha que ter bastante gente chorando. Então eles contratavam pessoas para chorar nos velórios. Você sabia que existe emprego assim até hoje, né? Tem gente que chora em velório. Você acredita nisso, Lili? E ganha uma grana ainda. Chorem de graça no meu velório se eu morrer primeiro, viu, gente? Né? Porque a pessoa, você morre, não tem ninguém nem chorando no seu velório. Não é mesmo? Então, alguns falam assim: já foi tarde. Tinha as carpideiras, ou seja, o velório já estava pronto, as mulheres já estavam lá chorando. Vai falar: quem morreu? Não sei, eu estou aqui chorando porque pagaram para mim chorar no velório. As carpideiras já estavam lá. Sempre, irmão, para tristeza, para quando você tem algo ruim, alguma derrota, alguma morte em alguma área, sempre tem alguém que quer se beneficiar disso, sim ou não? Até na morte da menina tinha alguém querendo ganhar alguma coisa ali. No caso, as mulheres ali para chorar. Jesus entra, vê a mulherada chorando, dá os discípulos dele, e ele olha para o pai e para a mãe da menina, que são os mais interessados, leva para o quarto da menina, fala assim: quero aqui comigo Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos dele mais chegados. Ele fala: fecha a porta, porque eu vou fazer um milagre. Mas o milagre que Deus vai fazer é para aqueles que de fato queriam a vitória daquela menina, quem se preocupava de verdade com aquela família. Tem milagre, irmão, que é de porta fechada. Lembra Eliseu? Vai lá para sua casa, fecha a porta, você e seus filhos, e começa a despejar o azeite, vai multiplicar o azeite. Lembra que Deus fala, Jesus falou: quando você quiser orar, entra no seu quarto, fecha a porta. Tem coisa que é de porta fechada, tem coisa que é só você e a sua família. Jesus entra no quarto, fecha a porta e olha para a menina e diz assim em aramaico: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta. E a menina ressuscitou dos mortos ali. Então veja, para alguns Jesus chegou atrasado,
Mas Jesus nunca chega atrasado, Ele sempre chega na hora certa. Ele ressuscitou a menina. Não há tempo ruim para Deus. Eu quero terminar dizendo, seja qual for a situação que você está vivendo, ainda que você diga a morte se tomou conta de algumas áreas da minha vida, ainda que você diga, eu estou prostrado diante dessa situação, diante desse problema, eu tenho sido como Elias, tenho pedido a morte, eu tenho pedido para acabar com isso logo. Deus está dizendo assim para você: levanta, filho. Pão, palavra de Deus, água, Espírito Santo. O anjo leva os dois e fala: come e bebe, porque longa será a sua caminhada, Elias. Você vai seguir em frente. E veja, Elias até aqui não tinha tido sucesso com os seus discípulos. Os discípulos de Elias haviam abandonado ele. Mas agora Elias vai conhecer Eliseu. E ele vai conseguir formar um discípulo que será maior que ele. E esse é o sonho de todo profeta: deixar um legado, deixar alguém melhor do que ele. E Elias consegue isso em Eliseu, mas já havia fracassado com 4 antes de Eliseu. Deixa eu dizer aqui para você uma coisa: de volta para a vida, meu irmão, de volta para a batalha. O que Deus tem para você é muito grande. Se você disse assim: eu paro por aqui, não quero mais, Deus está dizendo para você: não é você que vai decidir isso. O que eu tenho para você está lá na frente. O que eu tenho para você é maior do que você imagina. Come da palavra, se enche do Espírito e continua caminhando, porque Deus vai cumprir os planos e as promessas dele na sua vida. Amém, gente? Fiquem todos em pé, por favor, em nome de Jesus. Segure aí na mão dessa pessoa bonita que está do seu lado. Une o corredor central, em nome de Jesus. Une aí o corredor central. Deixa eu dizer aqui para você: tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando você chega e parece que as coisas não vão acontecer, tem outro na frente, deixa eu dizer para você: Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Deus pode todas as coisas, a qualquer tempo e a qualquer hora. Deus não está limitado pelo tempo, pelo espaço. Deus não... A Bíblia diz que Deus, quando confrontado acerca de um milagre, Ele fala assim: por acaso as minhas mãos estão encurtadas para que eu não possa abençoá-los? É claro que não, meu irmão. Deus só espera que você se levante, continue marchando, continue em frente, porque Ele fará o impossível acontecer. Feche os seus olhos. Eu quero que você entenda que o chamado de Deus para hoje, o chamado de Deus nessa noite para você é: se levanta, meu irmão, se levanta, minha irmã, de volta para a vida, de volta para a batalha, de volta para a vida, de volta para a batalha, porque o que Deus começou, Ele vai até o fim, em nome do Senhor Jesus Cristo.